Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa oficina Negócios Sustentáveis e Empreendedorismo Verde. Eu sou a professora e economista Renata Machado e estou como instrutora voluntária do programa EAD para economistas, promovido pelo COFECOM. Só vou lembrar aqui que o material de apoio de vocês já está disponível na plataforma EAD, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Compartilhar aqui os nossos slides da apresentação, tá? Oficina, Negócios Sustentáveis, Empreendedorismo Verde, aula 2. Deixa eu só ajeitar aqui para melhor visualização de vocês. Nossa programação, a última aula vai ser quarta-feira que vem, dia 30, e será transmitida pela canal do YouTube do Cofecon, das 17 às 18 horas. Os conteúdos abordados da nossa aula de hoje serão adotando práticas sustentáveis e verdes, consumo consciente impactando nos negócios e educação ambiental nos negócios e nas organizações. Também vamos falar um pouquinho sobre gestão ambiental, tá? Nesse slide eu trouxe aqui o ranking mundial das empresas mais sustentáveis do mundo em 2020. Essa lista, esse ranking foi composto por 100 empresas, tá? As 100 empresas mais sustentáveis do mundo, aqui a nível mundial, tá? Eu trouxe apenas os nomes das 5 principais, ok? Porém, como falei anteriormente, essa listagem foi feita, o ranking é das 100 principais, das 100 empresas consideradas mais sustentáveis no ano de 2020. Foram analisadas, avaliadas mais de 7 mil empresas, tá, gente? E foi através de um estudo feito pela empresa de consultoria, né, a Corporate Knights, que ela é uma empresa especializada em desenvolvimento sustentável, ok? Só para vocês terem noção, dessas 100 empresas, 49 são da Europa, 29 empresas são dos Estados Unidos e do Canadá, e as 18 empresas são da Ásia. E apenas 3 fazem parte da América Latina e todas elas são empresas nacionais brasileiras. Dentre elas estão Banco do Brasil, CEMIG e a Natura, tá, gente? Nesse ranking aqui que eu trouxe nos slides, das 5 principais, as 2 principais são dinamarquesas. A primeira é do setor de energia, a Ørsted, né? Ela é considerada a empresa mais sustentável do mundo e utiliza-se a energia eólica e faz dela com que ela seja a que utiliza a energia eólica, a energia sustentável, renovável, perdão, a empresa que utiliza mais energia renovável em toda a sua estrutura organizacional, tá? Além da venda, né? Comercialização. E também, na última década, ela teve a preocupação de se tornar uma empresa considerada sustentável, e tanto é que houve medidas e práticas e ações que fizeram com que, na última década, as emissões de gases de efeito estufa emitidas por essa empresa, fossem reduzidas a 67%, tá? E elas ainda estão trabalhando com a meta de alcançar 95% de energia verde até daqui a 2 anos, 2023. No caso do Brasil, deixa eu mostrar aqui para vocês no próximo slide, a gente vai perceber que das empresas que estão aqui no Brasil, as 5 mais consideradas empresas mais sustentáveis são Banco do Brasil, CEMIG, depois em terceiro lugar Natura, Ambev e Renner, tá? Lembrando que das 100 empresas consideradas a nível mundial mais sustentáveis, né, do mundo, as 100 empresas do mundo mais sustentáveis, o Banco do Brasil, ela fica na posição, no ranking da nona colocação, tá? E é a primeira aqui no Brasil, certo? Isso ocorre porque ela se tornou pioneira, uma instituição pioneira
bancária pioneira, né, que ela é abastecida por energia solar, tá? E dentre outras medidas que a fizeram ser considerada a empresa mais sustentável no Brasil e a nona no mundo, né? Para ser consideradas empresas sustentáveis, a gente tem que lembrar dos conceitos que a gente viu na aula passada, que atendem aí aos pilares da sustentabilidade, né? Que são os três pilares são econômico, ambiental e social, não é assim? Só para reforçar aqui alguns conceitos que a gente viu na aula passada, quando a empresa é considerada sustentável, ela tenta seguir esses pilares, adotando práticas sociais, ambientais e econômicas que devam estar aí alinhadas para o seu desenvolvimento. Quando elas estão adotando práticas sociais, a função é aqui proporcionar qualidade de vida às pessoas ligadas diretamente ou indiretamente a essa empresa, isso tanto dentro da empresa, como os colaboradores, parceiros, ou fora a sociedade como um todo, tá? Ou o entorno que está sendo ali afetado por essa empresa. No caso da esfera ambiental, essas empresas que são consideradas sustentáveis, elas criam ações que minimizem os impactos negativos que possam estar causando, né, em decorrência das suas atividades, como, por exemplo, utilizar matérias-primas com menor recurso, aí entra a questão da ecoeficiência, ecodesign também, por exemplo, e adotam práticas de reciclagem dos seus resíduos, e também pode usar fonte de energias renováveis de uma maneira eficiente, tá? Dentre outras ações, estou pontuando algumas. Quando se fala no contexto econômico, desenvolvimento sustentável está relacionado com esses três pilares também, com esse pilar também é econômico. Porém, apesar de querer e obter um retorno financeiro, a lucratividade, é pensada essa forma de lucratividade de uma maneira com que, vamos dizer assim, sustentável, ou seja, elas vão utilizar de forma equilibrada os recursos naturais e vão também, além de minimizar os impactos ambientais, essa lucratividade ela é pensada de uma forma a também melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, tá? Então, não vamos dizer assim, não é a lucratividade por si só, tem que estar sempre alinhada com essas outras duas esferas, ou seja, as empresas acabam tendo que se preocupar com esses três pilares de uma forma equilibrada, ok? Então, vamos lá. Então, por que eu trouxe primeiramente esse ranking para depois falar um pouco de sustentabilidade? Foi justamente porque o que é que faz com que o que é que fizeram com que essas empresas fossem consideradas as mais sustentáveis ou sustentáveis, né? Então, a gente tem que entender que elas atendem às ações em todo o seu nível corporativo, governança corporativa, enfim, elas atendem aos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, ok? Sempre alinhados com os pilares da sustentabilidade, novamente, econômico, social e ambiental. Então, quando se fala em sustentabilidade empresarial, a gente entende que está se referindo a essas ações e políticas consideradas sustentáveis que cada empresa vai desenvolver ou adotadas por uma empresa ao longo de todas as suas operações, desenvolvimento e produção de seus serviços e mercadorias, se for o caso. Tranquilo? Ou seja, toda a estrutura, toda a estratégia da empresa, de uma empresa, ela vai estar se relacionando ou vai estar alinhada com esses três pilares. Não pode estar pensando sozinho ou só numa esfera, né? Tem que estar pensando de uma forma equilibrada
com esses 3 pilares da sustentabilidade. Vamos lá. Quando se fala de planejamento estratégico, uma empresa, no caso essas que são consideradas as mais sustentáveis, no que consiste o seu planejamento estratégico, eles sempre também vão adotar ações, medidas, políticas corporativas que atendam a esses 3 pilares. No caso do sustentabilidade ambiental, a empresa em questão vai sempre tentar adotar no seu planejamento estratégico medidas que utilizem tecnologias limpas, por exemplo, a reciclagem dos seus resíduos, também uma outra forma de estar inclusa aí, inserida no seu planejamento estratégico. Quando se fala de sustentabilidade econômica, existe a preocupação da qualidade, do custo estar sempre atrelado, por exemplo, a sempre utilizar para aumentar a lucratividade, a gente pode citar como aumentar aí, utilizar aqueles termos que a gente viu de ecoeficiência, ecodesign, que utilizem, por exemplo, no seu ciclo produtivo, materiais que disponham ou que sejam utilizados menores recursos para produzir determinado produto. Então, quando se fala de qualidade, o custo vai estar, por exemplo, né, gente, aqui é só exemplificando, vai estar sempre atrelado a desenvolver produtos, se for o caso, que estejam inseridos esses termos de ecoeficiência, por exemplo, e também ecodesign, que aí faz com que utilize-se menos recursos, né, matérias-primas, ou seja, recursos naturais na produção de alguma mercadoria, se for o caso. E relacionada à sustentabilidade social, uma dessas empresas consideradas sustentáveis, elas vão sempre estar se preocupando em assumir, em ter como padrão, como política e missão, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade social, tá? Sempre dando suporte à comunidade que ela está inserida, trazendo benefícios para essas pessoas, para essa comunidade, tá? Dentre outras medidas. Quanto às práticas, existem N práticas que as empresas e os modelos de negócios podem adotar para se atingir, ou para ser considerada, né? Ou então começar a inserir em sua organização práticas sustentáveis, por exemplo. Porque eu trouxe as principais, algumas ou as mais conhecidas, algumas das mais conhecidas, tá? Economizar água, energia, é uma dessas práticas sustentáveis, reciclar o próprio lixo, fazer dentro da sua empresa, promover, fazer com que conscientizar, vamos dizer assim, os colaboradores a tentar utilizar, adotar meios de transportes alternativos, como a bicicleta ou coletivo, em alguns casos até fazendo com que haja, dentro das organizações, facilitem o próprio uso, achar que eles vão beneficiar, né? Fazer com que conscientizar, eles podem até adotar dentro das suas corporações, no caso, para utilizar a bicicleta, comprar uma bicicleta, adquirir uma bicicleta para o próprio colaborador, certo? Então, tem N aí situações que podem ser feitas, práticas que podem ser feitas numa organização, que são consideradas práticas sustentáveis, tá? Dentre outros. O que eu li aqui, eu peguei alguns pontos. Bom, uma outra ferramenta, um outro critério que vocês devem já ter visto, inclusive essas são essas siglas, né? ESG, ASG, né? A ESG e a ASG. Na verdade, se tratam da mesma coisa, só que uma sigla está em inglês, a ESG, e a outra está tradução, tá? As siglas já estão em português, que significa ambiental, social e governança, tá? Isso consiste, gente, o que é que se trata quando se fala dessas siglas? Se fala dos critérios adotados, das ações adotadas pelas empresas, relacionadas à parte ambiental, né? Social e de governança, que estão relacionados ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo, qual é a importância
desses critérios que essas empresas podem adotar? A gente pode entender, imaginar a seguinte situação. No caso de um investidor que não considera apenas o lucro, ele não vai considerar apenas a lucratividade para aplicar o seu dinheiro, ele, no caso, ele também, além desse critério, ele vai aplicar o dinheiro em empresas ou instituição que, de certa forma, se preocupa com o meio ambiente e a comunidade, tá? Então, vejam que o perfil desse investidor mudou, e através das práticas da ESG, que a empresa pode estar tendo, aplicando em sua organização, que esse investidor vai fazer um investimento adequado, né, nessa empresa, porque ele percebe que a valorização de negócios responsáveis, a empresa está tendo essa valorização desses negócios com o meio ambiente, sociedade e também a própria gestão. No caso, se trata de quê? A nomenclatura, né? Ambiental, social e governança no português. Quando uma empresa tem esses critérios, atende esses critérios, a nível ambiental, por exemplo, quando o investidor está interessado naquele negócio, numa empresa que tem esses critérios, aí ele vai ver um caso, a empresa ela está minimizando seus impactos ambientais e está se preocupando com questões como a emissão do CO2 e também com a eficiência energética, o descarte do lixo, a preservação do meio ambiente, ou seja, esses critérios atendem a parte do meio ambiente, né? No caso do social, o investidor vai verificar se, na nível social, a empresa, por exemplo, está respeitando os direitos dos colaboradores, está cuidando da segurança do trabalho, promovendo o bem-estar, né? E na parte da governança, a gente pode citar como exemplo, vamos supor, se ela está atendendo um desses critérios de governança, se está adotando melhores práticas de governança corporativa, está tendo um conselho diverso, está buscando praticar transparência na prestação de contas. Então, quando se trata de avaliar esses critérios ESG ou ASG, um investidor ou a própria instituição vai sempre estar verificando se está atendendo a esses critérios, tá? Então, a gente pode perceber que cada vez mais os investidores não estão se preocupando apenas com a performance financeira dos negócios. Esse padrão ESG, ele está acabando se tornando referência para a escolha onde se investir, tá? Então, isso é tendência que muitas pessoas, muitos investidores, não só investidores, próprias empresas estão adotando em sua corporação, ok? E, de certa forma, o próprio mercado financeiro, ele percebeu que há necessidade de valorizar essas empresas socialmente e ambientalmente responsáveis, pois elas têm mais condições de lidar, vamos dizer assim, com as mudanças no padrão de consumo e também com a própria utilização dos recursos naturais de uma forma mais adaptada, inteligente a essas mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? A origem desses princípios, a origem e os princípios do ESG, né? Vou chamar ASG, tá? Porque eu vi aqui que algumas empresas nacionais, elas utilizam a ESG, tá? Eu vou mais para essa para poder a gente conseguir entender que se trata da mesma coisa, de ESG, tá? Aí fica mais fácil também de assimilar. Por volta de 1950, 1960, alguns investidores já estavam excluindo essas empresas que respeitavam os valores éticos e morais. A questão do meio ambiente ainda não estava sendo tão uma preocupação, uma das preocupações principais, né? Já estavam se começando a falar dessa preocupação dos impactos que as empresas estavam causando no meio ambiente, beleza? E a partir de 1980, esses critérios do ESG ganhou força, por exemplo, com o favorecimento das empresas, né, de que estavam tendo boas práticas ambientais, sociais e de governança.
Aí, um dos índices, que eu vou até passar agora no próximo slide, antes disso eu vou falar só um pouquinho desses princípios, tá, do ESG. Depois a gente fala dos índices de sustentabilidade, que tem a ver também com a questão do mercado financeiro, tá? Então, a partir de 1980, como eu falei agora, esses critérios de ESG, novamente, ambiental, social, de governança, eles foram ganhando força, né? Principalmente dessas empresas que já faziam essas práticas, adotavam essas práticas. Quando foi em 1999, foi criado o índice de Dow Jones de sustentabilidade, que ele é considerado o primeiro índice global dedicado a mapear empresas que adotam práticas sustentáveis. E depois foram se originando outras, que inclusive no Brasil, vou mostrar mais para frente, em 2005 foi criado o primeiro índice nacional, tá? E dessa forma, o que que aconteceu? Várias bolsas ao redor do mundo criaram seus próprios índices, né? Inspirados no padrão ESG, inclusive no Brasil, que eu já falar agora há pouco. No que consiste os princípios, né? O que que a gente pode entender que quando se trata de princípios da ESG? Quando se fala do pilar ambiental, a preocupação com mudanças climáticas, reduções das emissões de gases de efeito estufa, principalmente, a preocupação também com a biodiversidade, eficiência energética, reflorestamento, dentre outros. No que consiste a social, quais seriam os princípios principais, né? Da ESG, os critérios que atendem esses critérios, é a satisfação do cliente, a questão da própria diversidade, igualdade de gênero, a, a promoção de capacitação dos próprios funcionários, respeitando os direitos humanos, dentre outros. Quando se fala da governança, tem-se aí a questão da cibersegurança, sistema de compliance, perdão, sistema de governança corporativa e remunerações, tá? Tem essas preocupações. E quando se fala de índice de sustentabilidade, como eu falei anteriormente, né, se trata desses índices tem esse objetivo principal de apoiar os investidores na tomada de decisões, e também induzir as empresas a adotar as melhores práticas de sustentabilidade, tá? Isso está correlacionado aos critérios também da ESG, certo? Aqui no Brasil, foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISEB3, que na época era pela Bolsa, tá? Pela Bovespa, hoje está pela B3, e foi criado em 2005. É considerada essa ferramenta para fazer essa análise dessas performances das empresas que estão listadas na B3, né, para verificar se elas se adequam ao aspecto da sustentabilidade corporativa. Tranquilo? Aí vão verificar se essas empresas estão baseadas, estão adotando práticas que, de certa forma, beneficiem a eficiência econômica, ao equilíbrio ambiental, a justiça ambiental e a própria governança corporativa. E isso faz com que se amplie o entendimento sobre as empresas e dos grupos envolvidos, né, esse compromisso, reforça esse compromisso com a sustentabilidade, certo? No caso do ISE, que é um dos índices mais importantes, índices de sustentabilidade atuais aqui no país, eles são formados, o Conselho Deliberativo, ele é formado por algumas instituições, como a própria PMEC, a Ambima, ETOS, a própria ONU do Meio Ambiente, o Ministério da Economia, ok? Vou passar agora um vídeo sobre consumo sustentável, que é o outro tópico que a gente vai abordar, sobre quem é esse novo consumidor, como é que esse consumidor, a percepção desse consumidor,
diante a tantas mudanças, né, diante aí aos impactos ambientais, a própria mudança climática, como é que está sendo de uma forma bem geral, tá, pessoal? Porque por todo o tempo não tenho como me aprofundar, só esse tópico aqui daria 3 aulas. Então, de uma forma bem mais geral, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados estatísticos e também conceitos sobre o que seria consumo sustentável e a importância de se conhecer esse novo perfil de consumidor. Já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? E sabe o que é? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Na prática, está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e o consumo responsável dos mesmos. Você entendeu? Deixa eu te explicar. No final dos anos 80, ficou claro que a nossa forma de explorar os recursos naturais levaria ao seu esgotamento, tornando o planeta mais vulnerável e pondo em risco a nossa existência futura. Em 1987, a Comissão Brundtland ressaltou os riscos do consumo excessivo sem considerar a capacidade de suporte do ecossistema. Neste documento, surge oficialmente pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Nos anos que se seguiram, aconteceram vários outros encontros internacionais. Lembra da Rio 92, também conhecida como Conferência da Terra? 10 anos depois teve lugar a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. E no ano seguinte, os especialistas voltam a se reunir para criar o chamado Processo de Marrakech, onde surge o conceito de produção e consumo sustentáveis. É importante lembrar que estes conceitos se influenciam entre si. Para incentivar a produção sustentável, é importante que haja uma valorização e procura deste tipo de produtos e serviços por parte dos consumidores. Por outro lado, para consumirmos sustentavelmente, terá de haver uma produção responsável. Mas afinal, qual é o seu papel em tudo isso? Como exemplo de aplicação destes conceitos, vamos ver uma atividade de que todos gostamos: o turismo. O turismo é um bom exemplo, pois envolve tanto os consumidores, turistas, como produtores e empresários, além das comunidades, ONGs e poder público. Uma viagem tanto pode gerar impactos positivos, emprego, valorização da cultura, contato entre povos diferentes, como impactos negativos, problemas ambientais, aumento de preços ou poluição. Tudo depende de como a viagem é planejada e vivenciada pelos turistas e de como o ambiente e os serviços são estruturados e oferecidos pelos empresários do setor turístico. No caso dos empresários preocupados com a sustentabilidade, há uma grande responsabilidade para com o destino em que está inserido. Como o empreendedor deverá priorizar a contratação de pessoas locais e oferecer boas condições de trabalho, poupar água e energia, reduzir a sua produção de lixo e evitar o desperdício de comida. Tratar os seus clientes de forma respeitosa e atenciosa, procurando que o seu produto ou serviço seja cada dia melhor. Valorizar os aspectos históricos e culturais e envolver a comunidade local nas discussões sobre o desenvolvimento do turismo. Incluir ações de responsabilidade social, compartilhando os benefícios com a comunidade. Mas o turista também tem o seu papel. Através das suas atitudes, exigências e escolhas, pode influenciar a sustentabilidade do seu destino, valorizando as características culturais e dando preferência ao consumo de produtos locais. Passeando a pé ou de transportes públicos, usando menos o carro. Optando por estabelecimentos que adotem boas práticas ambientais. Reduzindo a quantidade de lixo e colocando-o nos coletores corretos. Sabia que esse tipo de turismo é cada vez mais comum? Os turistas estão ficando mais atentos às suas atitudes e impactos e esperam melhorias constantes nos seus destinos. Por outro lado, os empresários que adotam práticas sustentáveis tornam-se mais competitivos, ajudando assim o sucesso do seu próprio negócio.
Um destino torna-se mais sustentável quando todos os envolvidos têm um comportamento orientado pelo princípio de produção e consumo sustentáveis. E caminham juntos na mesma direção, visando o equilíbrio entre o desenvolvimento e o ambiente. Afinal, aqueles conceitos complicados traduzem em ações simples. Ficou mais fácil de entender o que é e qual a importância da produção e consumo sustentáveis? Então comece a fazer a sua parte. Bom, no que se refere ao consumo consciente, consumo sustentável, verde, né? A gente entende que isso está relacionado. Existe, lógico que existem outros conceitos, outras definições, mas a gente entende que quando se fala em consumo consciente, isso se relaciona aos hábitos de compra e aos impactos das ações humanas sobre os recursos naturais. Isso é fato, tá? E isso também está ao lado do papel das empresas, dos governos e as responsabilidades que eles têm na preservação do meio ambiente também e na promoção do desenvolvimento social e ambiental de um país. A gente sabe de tudo isso. Numa pesquisa feita pelo SPC Brasil, junto com a Câmara Nacional do Dirigente de Logística, ele traz a seguinte definição, tá? Relacionada ao consumo consciente. É o ato de considerar, durante o processo de compra de um produto, o equilíbrio entre sua satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os impactos de longo prazo e os efeitos sociais e financeiros de sua decisão. Tá? E aqui não se trata apenas do consumidor individual. A empresa também pode ser consumidor, o governo também é um consumidor, a gente considera em geral. Porém, como estamos tratando de sustentabilidade empresarial, nós vamos tentar se ater aqui às características do consumo consciente, ou da mudança no padrão de consumo desse consumidor que afeta diretamente ou indiretamente as empresas, tá? Os clientes das empresas, o consumidor individual, vamos dizer assim. Beleza? Na pesquisa que eles fizeram, dos entrevistados, dos consumidores entrevistados, 98% deles acreditam sim que um consumo inadequado dos recursos naturais vão gerar algum tipo de impacto no meio ambiente, é fato, tá? Para a maioria, quase a totalidade dos entrevistados, ele tem essa consciência. E da mesma forma que, para a maioria dos entrevistados, 92%, de acordo com essa pesquisa, a preservação do planeta depende de toda a população. Porém, o que é que se observa? Que para 41%, quase a metade dos entrevistados, eles ainda associam o consumo consciente a apenas práticas que vão evitar o desperdício e as compras innecessárias. E a gente sabe que o conceito de consumo consciente vai mais além, né, do que apenas o destino que você vai comprar ou não, é de uma forma com mais recursos ou menos recursos, vamos dizer assim, certo? E o que a gente pode entender disso? Que uma outra pesquisa feita pela Acatu, acho que chama Acatu, Acatu, Instituto Acatu, foi feita a questão de se esses consumidores entendiam o que é sustentabilidade. E apenas 61%, 63%, perdão, entendiam, estava a pau, já tinham ouvido falar do que seria sustentabilidade, tá? Então, o que a gente pode entender? Que por mais que tenha essa consciência dos impactos que podem causar, os consumidores não adotam no seu dia a dia, na sua rotina, esses hábitos de consumo de uma forma que possa ser mais eficiente e aí reduzir aí contribuir para a redução desses impactos causados na sociedade e aí a questão ambiental, entre a questão ambiental também, tá? Ok? Nesse slide, dos mesmos entrevistados, eles entendem, eles veem vantagens com o consumo de forma sustentável, né? E uma das principais vantagens que eles veem é que em ter satisfação de saber que está fazendo algo positivo para o futuro das próximas gerações. Então, essa consciência eles têm. O que falta mesmo
a gente pode entender que a prática ainda não se tem aquela prática, aquela consciência, a educação ambiental, como a gente vai falar logo mais, tá? De entender que a educação ambiental, ter consciência do que você vai consumir, vai além apenas do desperdício que está tendo entre o consumir produto A, o produto B, né? Vai bem além. Então percebe-se que, por mais que haja essa consciência, né, dos impactos de um consumo inadequado pode causar no meio ambiente, os consumidores ainda precisam melhorar a questão dos hábitos, a mudança de comportamento mesmo, ah, fazendo com que haja aí mais práticas de sustentabilidade e responsabilidade social junto com também a própria empresa, tá? E entende-se, né, sabe-se que os consumidores eles estão valorizando ah, aquelas empresas, no caso, que cuidam das pessoas, envolvem os funcionários, a comunidade como um todo, inclusive aí se preocupa com o meio ambiente, certo? E a gente entende que se faz necessário para que haja uma mudança no padrão de consumo, com a maior eficiência, que se promova juntamente com as parcerias entre instituições, né, empresas como um todo, a educação ambiental, porque ela está relacionada diretamente com o incentivo e a adoção desses hábitos mais conscientes de consumo, certo? E aqui, uma das formas, né, dessa conscientização ambiental é a que a gente entende por pegada ecológica, mas ela não está atrelada ao consumidor individual, não, tá? Ela é, no caso, um dos instrumentos ou dos instrumentais que, inclusive, as próprias empresas e os negócios podem se utilizar para ver, os próprios investidores também, e o próprio consumidor pode se utilizar para verificar do quanto de recursos da natureza estamos utilizando para sustentar aí o nosso estilo de vida, certo? E, no caso, se vocês quiserem, é só acessar aí o site da Pegada Ecológica, que lá tem, de forma bem simples e bem didática, vocês vão informando passando algumas informações que, ao final de responder algumas perguntas, vocês vão ter lá o quanto de recursos naturais vocês estão utilizando para manter determinado padrão de estilo de vida que atual de vocês, tá? Então, a própria pegada ecológica acaba sendo um medidor, né? Um dos instrumentos, das ferramentas que faz com que a gente tenha essa informação do quanto a gente está impactando de forma negativa. Isso também empresas também fazem isso, não é só o consumidor final, como eu falei, o indivíduo, pode verificar o quanto está extraindo, explorando de recursos naturais, tá? Então, como eu falei anteriormente, a própria educação ambiental, aqui eu trouxe a definição dela, depois a gente fala educação ambiental empresarial, no contexto empresarial, ela possibilita que o indivíduo e a coletividade vão construir aí valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, que voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente, tá? Além do bem de uso comum do povo, essencial à saúde e qualidade de vida e sua sustentabilidade, ok? Quando se trata de educação ambiental, voltada à empresa ou dentro da organização, se configura como uma ferramenta utilizada na gestão ambiental das empresas e vai envolver aí a conscientização tanto dos colaboradores quanto dos fornecedores, intermediários, clientes e etc., promovendo a integração tanto interna dentro da empresa como no mercado, meio externo, certo? Então, quando se fala em gestão ambiental, né, uma ferramenta também,
está atrelada à educação ambiental, porque através de uma boa gestão ambiental dentro da empresa é que se vai ser possível adotar práticas de educação ambiental e aí melhorar até mesmo os próprios critérios da LESG, né, e a própria também formular aí soluções de acordo com os produtos ou serviços que a empresa está oferecendo, de uma melhor forma adequada para aquele consumidor consciente, ou que promova aí o consumo consciente, certo? Vale também ressaltar que, como educação ambiental, ela surgiu no século XIX, no Brasil aqui, né, através de artigos, revistas e movimentos de caráter conservacionista, tá? E na década de 70, ela foi marcada pelo ambientalismo aí presente nas lutas democráticas e também devido aos impactos negativos que algumas empresas, principalmente, estavam ocasionando no meio ambiente. A nível de leis jurídicas, né, só em 1981 é que foi instituída a lei que dispunha sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Que aí inclui a educação da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Ainda a educação, a gente tem que entender que ainda a educação ambiental está atrelada a uma educação formal, ou seja, dentro do ambiente escolar, mas ela também é para ser praticada e deve ser praticada no ambiente não formal, que é aí entre instituições, empresas, a própria dentro do contexto familiar, como consumidor, né? Então, a educação ambiental, ela abrange todas essas esferas, não somente a esfera educacional, dentro do ambiente escolar, tá? Tranquilo? No caso de gestão ambiental, a gente pode defini-la sobre alguns aspectos, diferentes aspectos, tá? Ela é uma parte da função gerencial global, que trata, determina e implementa a política do meio ambiente estabelecida para a empresa, tá? De acordo com os dias, ela pode também ser definida como um conjunto de medidas e procedimentos que vão permitir identificar problemas ambientais gerados pelas atividades da própria empresa, certo? Tipo, poluição e também desperdício, né? Enfim. Dentre os critérios ou instrumentos que podem ser empregados pela gestão ambiental, a gente entende aí a própria auditoria ambiental, tá? Que ela vai avaliar a equação da unidade, auditada de acordo com a legislação e regulamentação aplicável, isso se configura como auditoria de conformidade legal. Podem também utilizar essas empresas, quando se faz auditoria ambiental, né, elas vão cumprir tanto a auditoria, que é a obrigatoriedade, né, de se cumprir a auditoria ambiental de acordo com a conformidade legal, e também elas vão utilizar a auditoria de certificação por exemplo, as ISO, né, se referindo aí à área ambiental, tá? Não só aquela legal, mas também a de certificação, que certifica que aquela empresa adota práticas de sustentabilidade, vamos dizer assim. Quanto ao que se refere à análise de ciclo de vida, a sigla ACV, ela vai compatibilizar os impactos ambientais oriundos das etapas de fabricação, tá? De um determinado produto. Ela vai sempre acompanhar essa concepção do planejamento, a concepção mercadológica, a extração, verificar se a questão da extração e uso de matérias-primas, o gasto de energia que está sendo feita nesse processo de fabricação do determinado produto. Aqui ela tende como objetivo, né, estimular ações e aperfeiçoamentos no processo de um produto que vai servir aí como instrumento de resoluções, de resolver essas complexidades das questões ambientais que estão presentes em cada produto e em cada fase de produção, vamos dizer assim, tá? Também podem ser feitos nos instrumentos de gestão ambiental, também é feita através de próprios estudos de impactos ambientais,
são dentro da empresa, pode ser realizados estudos, né, que vão fazer a avaliação dos novos aspectos, além do tecnológico, desses sistemas, desses projetos. Por exemplo, eles vão verificar esses estudos ambientais, a questão da gestão ambiental, eles vão verificar os impactos que determinado projeto pode ou não ocasionar na sociedade, tá? E um instrumento também é o próprio sistema de gestão ambiental, que aqui ele é um conjunto de atividades administrativas, operacionais, que estão relacionadas para abordar problemas ambientais atuais, tá? E assim fazer com que se evite mais conflitos e mais impactos negativos, certo? A grosso modo. E os próprios relatórios ambientais também, que vão aí comunicar, difundir em qualquer meio de divulgação, aí impresso ou eletrônico, que vão divulgar aí os aspectos ambientais das empresas, os seus próprios impactos e as suas ações atuais e futuras para mitigação ou diminuição desses impactos, tá? Isso aí, esses relatórios ambientais, as próprias empresas podem fazer e divulgar em qualquer plataforma, de qualquer forma, tá? Possível. Beleza? Então, a gente entende que a educação ambiental como ferramenta empresarial, ela vai fazer com que sejam possíveis adotar práticas ambientais dentro da organização e, com isso, conquistar novos mercados, cobrindo, aí, além das exigências legais, e tendo como resultado a diminuição desses impactos causados pela própria empresa, tá? Tranquilo. Então, para finalizar, gente, eu passei aqui. Então, é só para reforçar aqui. Então, entende-se que por sustentabilidade, a gente significa concluir, né, diferentes objetivos de programas ao mesmo tempo, ou seja, tem aquelas relacionadas aos 3 pilares da sustentabilidade, são questões ambientais, sociais e econômicas, que devem estar alinhadas de uma forma equilibrada, tá? Ok? Em relação aos indicadores de sustentabilidade, eles não são os indicadores tradicionais, tá? Aquele que diz que tem que ter sucesso econômico e a qualidade ambiental não é muito importante. Pelo contrário, quando se trata de indicadores de sustentabilidade, eles abordam aí a preocupação com alguns critérios que vão ter essa visão de um mundo mais integrado, e esses indicadores têm que estar em harmonia com a própria economia, o meio ambiente e a sociedade. De uma forma, tem que estar alinhados. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, para finalizar, a gente vai ter a última aula, quarta-feira que vem. Ela vai demorar um pouco mais, porque se trata de fazer um modelo de negócios e também construir um plano de negócios sustentáveis. A gente vai utilizar um modelo específico para poder fazer, elaborar, tá? E por isso que eu acho que a gente vai demorar mais um pouco, porque eu vou mostrar detalhadamente como se fazer, se construir modelos de negócios considerados sustentáveis, certo? Então, a gente se vê na próxima aula e tenham todos um bom dia. Tchau, tchau, gente. E obrigada.